Diz que João está na ilha de Patmos, né? E a palavra diz que ele estava ali por causa da palavra do testemunho. E Jesus se manifesta para João ressurreto. João é o único apóstolo que teve o privilégio de ver Jesus ressurreto. Coisa extraordinária, né? E a Bíblia diz que quando ele ouve a voz, no capítulo 1, verso de número 12, ele diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo. Imagina a cena, uma colônia penal, que é a ilha de Patmos, ali eram lançados todos os prisioneiros políticos. João vira, imagina a cena, né? Mas o interessante é isso aqui, olha: virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Aí ele diz assim, olha: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Jesus estava onde? No meio, no centro. Aqui é a igreja. Irmão, nós somos o único povo na terra, a igreja do Senhor, onde Cristo está de fato no centro. Por mais que você não sinta nada, e por mais que você passou um dia difícil hoje, e cansado também, Jesus está aqui. Isso é fato. E Ele não está aqui por estar. Esse estar é o estar manifesto de Deus. Eu gosto muito do Ebenezer Bittencourt. Ele diz assim: Deus é onipresente, então Ele não tem para onde ir. Ele não é onipresente? Vá para onde? Mas quando a gente fala assim, Deus está aqui, existe um lugar que Deus manifesta. Nem todo lugar que Deus está, Deus se manifesta. Mas nós somos o povo de Deus. Cristo está aqui de forma intencional. E Ele se manifesta de forma intencional. Maravilhoso isso. Nós somos o único povo, gente. Em qualquer outra reunião pode ter muitas coisas, mas isso não tem. Ah, pastor, e quando a gente reúne para orar? Não, então você está orando, é diferente. Estou falando qualquer outro aglomerado de pessoas. Aí tem uma contrapartida. Qual que é a contrapartida? Você pode corroborar. Você pode criar um ambiente onde há uma manifestação que diz respeito à sua pessoa. Porque Hebreus 11:6 está escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. E ele é o quê? Recompensador daqueles que o buscam. Então, se eu e você saímos das nossas casas hoje com um propósito, nós estamos em um lugar onde Jesus faz questão de estar, no meio, no centro, onde Ele manifesta inevitavelmente, mas eu posso corroborar, eu posso criar um ambiente com a minha fé de um manifestar intenso em relação à minha pessoa, tá? Um exemplo disso é a mulher do fluxo de sangue. Jesus fala assim: alguém tocou em mim. Pedro diz assim: Senhor, só está de brincadeira, estou aqui conjecturando. Tem 15 mil pessoas aqui, como alguém tocou no Senhor? Pedro, alguém tocou, não me apertou, não me espremeu, não está me pondo, tocou em mim. Jesus faz uma distinção, como nós nos aproximamos dele. Então, toda vez que você vier para a igreja, você for para uma reunião de oração, seja onde for, tenha isso em mente. O Senhor sempre está no centro, Ele sempre está ali. Vamos abrir no Salmo 1. Salmo 1, eu quero pensar com vocês nessa noite sobre o que é felicidade. O que é felicidade? Nós vamos pensar sobre esse assunto. Salmo de número 1. Salmo muito conhecido nosso, né? Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, e que dá o seu fruto, o seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, já é um discurso nosso aqui, sempre que nós pregamos, isso é cada dia mais claro no nosso meio, no contexto da nossa casa, da nossa família, da nossa cidade. Isso também tem invadido a igreja. As pessoas hoje, elas estão muito empenhadas numa filosofia chamada hedonismo. O que é o hedonismo? É o sujeito fazer da sua vida o fim último em busca do prazer. Isso aí está nítido.
A gente percebe isso em todas as áreas, em todas as classes, em todas as camadas, em todo o ambiente que nós estamos. Criou-se uma máxima, inclusive por aí, que o importante é ser feliz. Bom, que o mundo pregue isso, que o mundo invista nisso, que o mundo se empenhe por isso, não nos assusta. Mas isso tem entrado dentro da igreja. E nós percebemos que o evangelho, ele não tem sido mais aquele evangelho puro, simples, bíblico. As pessoas prometem coisas em nome de Deus que Deus nunca prometeu, com o objetivo de satisfazer aqueles que vão à igreja. E aí a igreja tem discípulos e a igreja tem consumidores. Nós temos que discernir quem nós somos, se nós somos discípulos ou consumidores. A igreja que atende os consumidores, ela está nessa pegada de levar o homem à felicidade e usa Deus como meio. Mas nós percebemos que o mundo, ele está numa busca frenética, intensa pela felicidade. Agora a pergunta é pecado buscar felicidade? Não, não é pecado. Agora, o problema de quem não conhece a Deus é que as pessoas estão buscando uma felicidade rasa demais, superficial demais e terrena, apenas isso. Em um dado momento, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, se nós buscarmos a Deus para as coisas só dessa terra, nós somos o quê? Mais do que miseráveis. Nós temos uma perspectiva escatológica, nós buscamos a Deus com outra percepção. Então, o conceito de felicidade para nós não é o mesmo de conceito de felicidade numa perspectiva secular. Nós precisamos entender isso. Ser feliz na teologia bíblica não é ser feliz numa perspectiva da filosofia, digamos assim. Eu ouvi um camarada ontem, um filósofo, Condé, se não estou enganado o nome dele, tem 3 feras aí, 3 feras, e um é esse camarada. Aí ele falou o seguinte, olha, nós não sabemos de onde viemos, nós não sabemos por que estamos aqui, nem sabemos para onde vamos. E aí a gente fica inventando desculpa. Puxa vida, um cara brilhante daquele não sabe dar respostas tão simples como essa, porque ele não crê em Deus como nós cremos. Então quem sustenta esse discurso, a vida é vivida momentaneamente. Então qualquer coisa que vem lhe agregar felicidade, prazer, a pessoa abraça. Não é essa a cultura, não é essa a filosofia? Os irmãos que fazem faculdade aí sabem o que eu estou falando. As nossas próprias ruas pintam esse quadro todos os dias. A gente vê o que acontece nas ruas de Ouro Preto. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas nós precisamos entender que para nós que somos servos de Deus, nós temos outro conceito de felicidade. E felicidade tem a ver com quem? Com Deus, com Jesus. Há pelo menos 439 referências sobre felicidade na Bíblia, alegria na Bíblia. Alegria sempre tem a ver com Deus, com Jesus. Então nós precisamos formular o nosso conceito bíblico de felicidade, porque senão, irmão, nós vamos estar ao pau da barraca, nós vamos esfriar na fé, nós vamos desistir. Como assim, pastor? Quando a porta não abrir, quando Deus não responder uma oração, quando você tiver que passar uma dificuldade, você tiver que enfrentar uma enfermidade, né? Se você não tiver fundamentado biblicamente o que é felicidade, você vai se frustrar e vai se decepcionar. Não são poucas as pessoas que deixam de congregar ou de frequentar a igreja porque estão frustradas com Deus, porque Deus não deu, Deus não respondeu, Deus não fez. Então vieram com uma perspectiva e descobriram que o negócio era outro e ficaram frustrados. Vamos lá. Nós temos pelo menos 3 ideias de alegria no Novo Testamento. Alguém quer me ajudar? Alguém quer falar uma? 3 ideias teológicas de alegria no Novo Testamento. Vamos lá, Vera está olhando até para cima, buscando uma revelação, para ver se vem alguma coisa. Bom, primeiro é o reino de Deus, né? 14 de Romanos, o reino de Deus é paz, justiça e alegria. A segunda perspectiva de alegria está lá em Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito, tá certo? Falta aqui
a terceira, o primeiro é o reino de Deus, a segunda é o fruto, e o terceiro é Cristo Jesus. Ele é a nossa alegria. Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos no Senhor. Então, a alegria tem a ver com Deus. Isso é libertador. Por que isso é libertador? Porque aí nós vamos fazer coro com aqueles irmãos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Tá certo? Então, não importa se eu estou vivendo o melhor ou o pior momento da minha vida. A minha alegria, ela não é apenas um sentimento. Ela não é algo momentâneo. A minha alegria, ela é uma pessoa. Nós já pregamos isso aqui. A minha alegria, ela é Cristo Jesus. A minha alegria, ela é ultra circunstancial. Então é possível você estar passando os piores momentos da sua vida essa semana, oxalá que não, tomara que não. Mas é possível você ser uma pessoa alegre. Que a sua alegria não tem nada a ver com o momento que você está passando. A sua alegria tem a ver com uma pessoa. A nossa alegria é Cristo Jesus. E irmãos, ser alegre, ser feliz aqui nessa perspectiva, por incrível que pareça, não é uma opção. É um mandamento. Está no imperativo. Alegrai-vos no Senhor. É um mandamento. É tão mandamento quanto assim, amará o Senhor com teu Deus com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. É tanto quanto. É tanto quanto o Efésios 5,18 que diz assim, olha, enchei-vos do Espírito Santo. Por que que é um mandamento? Porque tem a ver com Deus. E nós precisamos aprender a desfrutar e desenvolver essa alegria em Deus. O Salmo de número 1, ele vai destacar aqui um profundo contraste entre a vida feliz do justo e a infelicidade do ímpio. Então o justo é alguém que ele é convidado para ser feliz. O ímpio, infelizmente, ele desfruta de uma, se é desfruto, né? Desfrutar de uma infelicidade. O justo é descrito aqui, descrito no Salmo de número 1, é como alguém que é firme, como alguém, é como uma árvore plantada junto a correntes de águas. O ímpio, ele é descrito aqui como alguém estável, como a palha. Então nós temos aqui, irmãos, um paralelo. Nós temos aqui, a Bíblia desenha o estilo da vida do justo e o estilo da vida do ímpio. O ímpio é alguém desenhado aqui no Salmo de número 1, que é muito feliz. Porque a palavra bem-aventurado é o quê? Mais do que feliz. É por isso que Jesus falou, João 10,10, que ele diz assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham em plenitude. Isso é extraordinário. Por quê? Ele veio fazer isso por nós, e quem garante isso é o Senhor. De nós temos uma vida plena, uma vida maiúscula, uma vida ímpar. Vivemos tudo que Ele tem para nós. Um comentarista, ele diz que esse salmo, ele trabalha duas perspectivas, e ele vai trazer alguns personagens aqui para falar de dois conceitos, dois homens. Primeiro, é como se a gente olhasse para o primeiro Adão e para o segundo Adão. É como se nós olhássemos para Caim e para Abel, para Ismael e para Isaac, para Esaú e para Jacó, para Saul e para Davi, para o anticristo e para Cristo. Vou explicar melhor. Quando nós olhamos para Adão, o que nós lembramos? A queda. Quando nós olhamos para Cristo, a redenção. Adão se rendeu ao pecado, Cristo viveu uma vida santa. Hebreus capítulo 4, verso 14, 15, fala isso aí. Quando nós olhamos para Caim, nós vemos alguém que se rebelou contra Deus, queria prestar qualquer culto para Deus, cometeu o homicídio. Abel morreu sendo alguém justo. Quando nós olhamos para Ismael, nós vemos um fruto da carne. Quando nós olhamos para Isaac, o filho da promessa. Quando nós olhamos para Saul, nós vemos alguém rebelde, desobediente, que há uma ideia aqui teológica, eu não vou entrar no mérito, que pulou sobre a sua própria espada, suicídio. Quando nós olhamos para Davi, toda vez que nós pensamos em Davi, nós pensamos em quê sobre Davi? O homem segundo o coração de Deus. Quando nós olhamos para Esaú, nós vemos alguém profano, alguém que vendeu a bênção da primogenitura. O pastor explicou um pouquinho isso aqui domingo. Quando nós olhamos para Jacó, nós vemos alguém que teve uma vida transformada aos 91 anos de idade. Quando nós olhamos para o anticristo, que é o próprio demônio, né? A encarnação, e o final, nós olhamos para Cristo, o justo de Deus.
Então o Salmo de número 1, ele vai desenhar o que é ser feliz, ele vai responder para nós aonde está a felicidade. Alguém me ajuda, por favor, e lê o verso 1, verso de número 1, enquanto eu tomo água aqui. Amém. Eu estava estudando essa tarde, um comentarista, não sei se é o Warren Wiersbe, ele diz assim, olha, o justo é feliz por aquilo que ele evita. Nós não somos felizes só pelo que nós fazemos, pelo que nós evitamos. Ele vai dizer isso. E ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda. A ideia aqui é o seguinte, existem 3 tipos de pecadores, 3 expressões de pecado, 3 lugares de pecado disponíveis que não são frequentados pelo homem justo. Então você quer ser uma pessoa feliz à luz da Bíblia? Existem 3 pecados que nós não podemos incorrer neles. Existem 3 expressões e existem 3 lugares que nós devemos evitar. Então se nós percorremos esse caminho aqui, nós estamos trilhando o caminho da felicidade. Esse versículo ensina-nos que o justo, ele deve se precaver da opinião dos ímpios, do estilo de vida dos pecadores e da associação com os escarnecedores. Você quer ser uma pessoa feliz, então você deve precaver-se das opiniões dos ímpios. Ô irmãos, é um pouco sem lógica, né? A pessoa tem a Bíblia, tem o Espírito Santo, congrega, e quando ele vai tomar uma decisão, ele procura nos ímpios uma solução. Não tem como ter felicidade. O ímpio não tem uma perspectiva de Deus, não tem uma cosmovisão da palavra de Deus. Então nós devemos evitar ser conduzidos pela opinião dos ímpios, estilo de vida de pecadores e da associação dos escarnecedores. Bom, eu vou te responder uma pergunta que eu fiz quando eu estava lendo esse texto, e talvez você está fazendo aí. Pastor, mas será que não tem uma pessoa que mesmo que não professa a fé, ele não pode ter um conselho sábio para mim? Pode acontecer. Porque os teólogos defendem que por mais que um homem esteja distante de Deus, ficou vestígios da imagem e semelhança de Deus. Tem gente, irmãos, que é honesto, não é verdade? Tem gente que tem caráter. Olha quantas coisas boas são produzidas aí, até no meio artístico, até no meio de entretenimento. Os teólogos defendem que são vestígios da imagem de Deus no ser humano. E aí eu vou explicar para vocês quem são os ímpios, quem são os pecadores, quem são os escarnecedores, para nós entendermos com profundidade isso aqui. Um outro comentarista diz que os justos não olham para os ímpios como fonte de sabedoria. Eles não olham. A vereda dos justos não é pavimentada pela opinião e pelo conselho dos ímpios. E o justo também, ele não vai transitar no caminho dos pecadores. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim, olha, as más companhias corrompem os bons costumes. Ô gente, quem inventou esse ditado foi brilhante, né? Me diga com quem tu anda e eu direi quem tu és. Aí a gente está falando de relacionamento de bastante tempo, tá? Não quer dizer que você vai ver uma pessoa uma vez e você vai ser parecida com ela. E é fato, outro dia eu estava olhando umas fotos, eu pregando aqui, às vezes eu prego igual o pastor que eu fiquei 10 anos. Pega o jeito, né? Você se parece com as pessoas. Nós não apenas somos conduzidos pela opinião dos ímpios, mas nós também não transitamos no caminho dos pecadores. Nós não estamos na companhia daqueles que escarnecem de Deus. Nós devemos evitar isso aqui. Então, 3 pecados, 3 lugares que nós devemos evitar. Um outro comentarista diz o seguinte, olha, nós seremos felizes, muitas e muitas vezes felizes, se mantivermos um andar puro, livre, até mesmo do menor flerte com o mal. Gente, nós não devemos ficar flertando, brincando, paquerando o mal. Nós temos alguém na Bíblia que ficou flertando com quem não devia e se deu mal? Vários, né? Um aí. Davi, que estava onde? Davi estava no palácio, era a época de lutar, e ele baixa a guarda. Além dele baixar a guarda, ele fica passeando no palácio. Aí ele vê Batseba. Aí eu também fico lá perguntando para a Bíblia e para Deus, meu Deus, mas que tipo de banheiro era esse que essas mulheres tomavam banho, que o camarada consegue ver de uma varanda? Né? Mas o errado é ele. Então nós não podemos flertar com o mal. Ô irmãos, se você antes de ser cristão, você tinha um problema com a bebida, você deve evitar esses ambientes.
Se você tinha problema com cigarro, você tinha problema com mentira, seja o que for, todos nós aqui somos ex. Nós somos ex alguma coisa. Não é verdade? Então nós não podemos flertar. E se você está me ouvindo essa noite, você se conhece, e se você está permitindo se flertar com o mal, tome cuidado. O homem, segundo o coração de Deus, se deu mal. O homem mais forte se deu mal. O homem mais sábio se deu mal. Sansão, o mais forte, Salomão, o mais sábio, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. Flertaram, eles se posicionaram em um ambiente onde eles não deveriam se posicionar. Aí, irmãos, um outro comentarista diz o seguinte: diariamente o mundo está fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas. O que o mundo prega? O mundo prega o seguinte, tratando de felicidade, que para elas a verdadeira satisfação é encontrada nos prazeres da carne. Não, você quer ser feliz, você tem que fazer o que você quer. Você gosta de fumar, fuma, você gosta de ficar, você fica, faça o que você quiser. E aí nós temos, irmãos, patrocinadores para isso: televisão, rádio, os Netflix da vida. Todos esses meios de entretenimento e de comunicação estão tentando impor sobre nós, e às vezes nós paramos e damos atenção, que a verdadeira felicidade é você extravasar. Você não pode se conter. E o que a Bíblia ensina-nos sobre isso? Muitas coisas. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter o fruto do Espírito, que o fruto do Espírito ensina-nos a ter o quê? Equilíbrio. A Bíblia diz que nós devemos nos dominar. Lembra que o Senhor falara lá no capítulo 4 para Caim, dentro de algumas coisas? Ele diz assim: olha, Caim, está diante de você, meu filho, cabe você dominar. Nós não nos rendemos, não é desculpa, nós não podemos, irmão, dar atenção para aquilo que a televisão, a rádio, os filmes, as revistas sugerem como plenitude, como alegria, como algo permissivo. E eles dizem o seguinte: olha, é inútil você viver uma vida santa, uma vida voltada para Deus, isso não vai trazer nada. Não é isso que o pessoal prega? Gente, dentro da própria igreja tem isso. Alguém que é muito dedicado, alguém que é muito consagrado: mas não precisa orar tanto. Mas para que você vai na igreja de novo? Mas você é muito radical. Dentro da própria igreja tem pessoas com conceitos assim. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o pecado é uma fraude. O pecado, ele pode ter um gosto, ele pode ter um sabor de mel no início, mas o fim dele é o fel. O pecado é um engano. E alguém diz que o pecado, ele nos leva mais longe que nós gostaríamos de ir. O pecado nos segura mais tempo que nós gostaríamos ou pretenderíamos ficar. E o pecado nos custa um preço que nós não temos condições de pagar. Então o pecado, nós precisamos entender que o pecado é uma fraude. E nós precisamos pedir que Deus restaure em nós o prazer de viver uma vida consagrada, uma vida santa. Nós precisamos pedir a Deus que Deus restaure isso em nós. Temos prazer nas coisas de Deus, gente. Temos prazer de vir num culto como esse. Temos prazer. Parece que tem um negócio diferente no domingo, né? Parece que o culto de domingo é mais gostoso, esquisito. Não sei se você tem esse sentimento. Mas nós temos até a roupa de domingo, né? Essa calça aqui, coitada, ela está vindo quase sozinha às quintas-feiras para a igreja. Mas não tem as roupas de domingo, sapato de domingo, perfume de domingo, né? Nós somos esquisitos, né, irmãos? Mas, irmãos, quinta ou domingo é o mesmo Senhor, amém? Aí a gente já vem com aquela expectativa: não é domingo, aquela coisa toda, aí o culto fica melhor mesmo, a gente já vem na expectativa. Então, nós precisamos aprender a encontrar alegria, a prazer numa vida de santificação ao Senhor. Irmãos, para nós entendermos isso, o que eu quero dizer, lembra do seu primeiro ano de convertido. Que delícia, abrir mão de algumas coisas, depois nós vamos baixando a guarda, né, gente? Nós vamos nos rendendo. Tem coisa, irmãos, que não é pecado, mas tem coisa que é embaraço. Vai nos distanciando, vai nos esfriando. Naquele primeiro momento nós queremos palavra embolou aqui, nós queremos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha de viver para a glória de Deus. Nós precisamos orar para que Deus restaure em nós a alegria da santificação, o prazer da santificação. Só Deus para restaurar isso em nós. Irmãos, continuando aqui, tudo nesse versículo de número 1 que nós acabamos de ler está em progressão. Percebam. Primeiro vejamos os verbos de ação em ordem decrescente: andar, deter e assentar. Quem cai
cai no engano de andar no caminho dos pecadores, de se deter ali na roda dos escarnecedores, uma hora ele vai assentar, ele vai ficar entregue, ele vai ficar passivo. Vejamos a escravidão no mundo em ordem crescente: conselho, caminho e roda. Alguém diz o seguinte: terceiro, vejamos os homens na sua ruína decadente: ímpios, pecadores e escarnecedores. Qual que é a ideia aqui? Um abismo chama outro abismo. Estava conversando com alguém essa semana de um outro lugar, e a pessoa me contando uma série de problemas. Eu falei: irmão, mas a Bíblia diz que um abismo, ele chama o outro, ele chama outro abismo. Nós precisamos entender, irmãos, que a senda do pecado é uma estrada rumo à condenação. Por isso que a palavra de Deus diz assim, Romanos 12:12, olha, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Nós não entramos na forma do mundo. Nós temos uma forma, nós temos um estilo de vida, e esse estilo de vida é ditado pela palavra de Deus. Nós somos totalmente contrário aos esquemas deste mundo. A Bíblia diz em Tiago 4:4 que nós não podemos ser o quê? Amigos do mundo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 15 que nós não podemos amar o mundo, não ameis o mundo, nem no que o mundo. Aí a gente precisa fazer uma ressalva, né, gente? A gente não está falando da criação, tem muitas coisas boas no mundo. Está falando do sistema que é contra Deus, de filosofias, de culturas que é contra Deus. Aí está escrito em 1 João 2,15 assim, olha, não ameis o mundo nem no que o mundo há, porque tudo que há no mundo, há o quê? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Isso não vem do Pai, mas vem do mundo. Se nós amarmos o mundo, se nós nos tornarmos amigos do mundo, nós seremos condenados com o mundo. Irmãos, olha que coisa, né? A Bíblia diz que quem ama o mundo constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Então, vamos aqui relembrar, são sistemas, são valores, são filosofias contrárias à palavra de Deus, contrário aos princípios do Senhor. Me dê um exemplo de alguém que levou a sua família para um ambiente permissivo, tomado de pecado e quase perdeu a sua família. Vocês lembram de alguém na Bíblia? Quem? Ló. Ló levou a sua família para Sodoma e Gomorra, ali para aquela região de Sodoma, e olha o estrago que foi aquele lugar. E sabe o que é o problema de Sodoma, irmãos? É atraente. Não é atraente? Como que ele para lá? Está lá em Gênesis capítulo 13. A Bíblia diz que eles ficaram muito ricos, o tio e o sobrinho. Aí, em um dado momento, Abraão falou assim: meu filho, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Enfim, a Bíblia diz que ele olhou aquelas campinas parecendo o jardim de Deus. Imagina que coisa espetacular. Mas aquelas campinas, aquele lugar verde, dava onde? Lá em Sodoma. Irmão, nós não podemos deixar levar pela aparência. Às vezes nós nos enganamos. Tá certo? E a Bíblia diz que ele perdeu a família. Ele entrou naquela cidade rico, milionário, e saiu dali quase perdendo as filhas, porque a esposa fica para trás. Ló conduzia a sua família para um ambiente mundano, para um ambiente secular, para um ambiente anti-Deus. Então, em primeiro lugar, o justo é feliz pelaquilo que ele não faz, tá? Segundo, o justo é feliz ao evitar os conselhos dos ímpios. Quem que é ímpio aqui? A gente fala tanto isso. Os teólogos definem assim: é aquele que não leva Deus em conta, toca a vida como se Deus não existisse. Você conhece alguém assim? Acho que todo mundo conhece. Ele não leva Deus em conta, não. Ele vai vivendo, vai conduzindo a sua vida como se Deus, ele não existisse. Todos os seus valores, a sua cosmovisão, os seus princípios e as suas decisões, as suas escolhas estão fundamentados naquilo que o mundo dita. Ô irmãos, todos nós, num dado momento, falamos assim: mas você é bobo demais, por que você age assim? Por que você vive assim? Porque ele tem uma mente voltada para os princípios mundanos. Ele não leva Deus em conta, ele não considera Deus. Então esse é o ímpio. E nós precisamos entender que nós não podemos deixar-nos levar pelo conselho dessas pessoas. Rede social é uma coisa, né? Eu fico olhando hoje na rede social, irmãos, aqui tem dois aspectos. Nós não podemos fechar para o nosso universo, é verdade. Há muitas coisas boas por aí. Mas às vezes eu vejo muitos cristãos postando coisas de filósofo, mas não posta nada da Bíblia, nada do Senhor.
Às vezes é cristãos buscando no coach, na filosofia, em outras áreas que são legítimas, e glória a Deus pela inteligência humana, mas não busca em Deus resposta, não busca de Deus um direcionamento. E nós não podemos, irmãos, deixar ser levado por esses conselhos. Nós não podemos dar ouvido e formatar a nossa vida a partir disso. Nós precisamos entender que a verdadeira felicidade, a verdadeira sabedoria, ela está em Deus. Amém? Alguém lê para mim Salmo 16, 11? Salmo 16, verso 11. Alguém pode ler para nós, por favor? Tu me fazes, qual que é a primeira parte? Tu me fazes saber ou ver o caminho da vida. Você está nessa noite num piairote, você está num beco sem saída, você está numa encruzilhada, ore a Deus. Deus vai lhe mostrar, Deus vai lhe dar sabedoria, Deus vai lhe dar discernimento, Deus vai te mostrar qual é o caminho por onde você tem que percorrer. Irmãos, aqui para nós ganharmos fim aqui, o justo é feliz ao evitar o caminho dos pecadores. Quem é pecador aqui? Pecador é aquele que deliberadamente aparta-se de Deus e rebela-se contra a sua vontade. Ele erra o alvo, ele transgride os preceitos divinos. Então nós já estamos falando de alguém aqui que, embora considere Deus, embora ele tenha consciência de Deus, de forma deliberada, ele vai transgredir a lei do Senhor. Isso são os pecadores. Ele tem consciência de Deus, ele tem consciência do caminho, ele tem consciência do certo, mas deliberadamente ele percorre o caminho que não devia percorrer. Eu estou acompanhando uma pessoa, que não é aqui da igreja, é justamente isso aqui. Ele bebe, ele usa drogas, se prostitui. Aí nos dias do culto, onde é que ele está? Tocando. Não é daqui não. Eu estou acompanhando um caso desse jeito. Quando eu ouço a pessoa falando comigo, quase que até eu sou convencido de que ele está certo. Que ele é tão bom nos argumentos, que eu olho assim, eu falo, mas não, olha, eu só acredito que está acontecendo tudo isso, porque realmente está acontecendo, né? Eu sei que está acontecendo. Então, o pecador é esse que, embora ele tenha consciência de Deus, embora ele saiba as coisas do Senhor, ele se aparta de Deus, ele se rebela contra Deus. Me dê um exemplo aí, irmãos, na Bíblia de alguém assim. Alguém que recebeu uma ordem do Senhor e fez totalmente ao contrário. Vocês lembram de alguém? Jonas, boa, Saul. Vocês estão fera, hein? Ainda bem que eu não estou prometendo nada para ninguém hoje. Eu também nunca dou nada, né? Jonas, muito bem, Jonas. E o que nós percebemos? Há um declínio na vida de Jonas. Ele desce para o porto, desce para o navio, desce para o porão, é jogado no mar, desce nas entranhas de um grande peixe, e ele tem aquele lugar como um inferno. É alguém que tem consciência daquilo que Deus quer e não faz. Paulo lidava com essa situação na igreja dos Efésios, capítulo 5, verso 14. Ele diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábio, pelo que procurar e conhecer qual é a vontade do Senhor, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, irmãos, você também conhece alguém assim? Ou já conviveu com alguém assim? Ele deliberadamente, ele vive uma vida de pecado, ele se aparta de Deus, ele se rebela contra a vontade do Senhor, ele transgride com os preceitos divinos. Os pecadores têm um caminho e andam e agem de acordo com essa posição hostil a Deus. Por isso, andar nesse caminho largo é entrar numa rota de prazeres imediatos, porém efêmeros, pois esse caminho largo conduz à perdição, à infelicidade. Boa aí dos irmãos. O que Jonas falou? Senhor, das profundezas do inferno, eu clamo, tem misericórdia. Irmão, só que Jonas, misericórdia de Jonas, né? Lá na frente ele reclama de novo. E é um evangelista mais bem sucedido. Imagine, ele pregou para 120 mil ninivitas, é como se juntasse Mariana e Ouro Preto. Ele pregou para as duas cidades, dá uns 150 as duas, mas 120 mil, teve sucesso. Deus poupa aquele lugar. Então,
o que é a ideia aqui? Nós evitamos esses caminhos. Não estou falando, gente, para não ficar com mal de ninguém, não, senão a gente tem que ir para o céu. Se a gente, ela não anda nem com a gente mesmo. Mas são pessoas que deliberadamente, a parte de Deus, rebela-se contra Deus. Saul, quem falou aí, é uma boa. 1 Samuel, capítulo 15. Deus mandou ele destruir lá os amalequitas, se eu não estou equivocado. Ele vai poupar o melhor do gado e o rei. E Deus é power. Por que Deus é legal? Deus é legal. Porque quando Samuel entra no arraial, Samuel diz assim, eu estou ouvindo aqui fugiu a palavra, mas tipo uns berros aí de ovelhas, diferente e tal. Ô irmãos, Deus faz ecoar os ouvidos aquilo que está errado. Lembra lá? Balido. Ô Saul, eu estou ouvindo aqui, é lógico, irmãos, Deus já havia revelado para Samuel, né? Nós precisamos chegar nesse nível. Mas Deus, Ele permite as coisas virem à tona. Saul deliberadamente pecou contra Deus. Então, meu irmão, se você está num caminho hoje que você sabe que é errado, Deus já falou ao seu coração. Olha, eu gosto de ter pregador de fora, que às vezes o pregador fala coisa que eu prego aqui todo dia. Mas quando o pregador de fora fala, é melhor. Não, pastor, eu conversei com ele está sabendo. Agora, quando é o pregador de fora, é bom. Não, puxa vida, hoje Deus falou comigo. O irmão nem conhece a minha vida, eu nem contei para ele e tal. Né? Então, o que é a ideia aqui? Se você está num caminho hoje, gente, que você sabe que você está errado, olha, freia, para, porque o próprio Deus nos encontra, irmãos, nessas curvas, e não é para nos humilhar, para nos julgar, para nos condenar, não, é para nos trazer de volta, amém? Para nós finalizarmos aqui, o justo, realmente eu falo estranho, né, para concluir, para finalizar, o justo é feliz ao evitar a roda dos escarnecedores. Quem é o escarnecedor? É aquele que colocou grau em maldade e atingiu o último estágio da decadência espiritual. Ele não apenas desconsidera Deus, ele se opõe a Ele, como também zomba de Deus e escarnece dele e da sua lei. Isso aqui é o último estágio. Então o escarnecedor é aquele que colocou grau em maldade e atingiu o último estágio da decadência espiritual. Ele não apenas desconsidera Deus, ele se opõe a Ele, como também zomba de Deus, escarnece dele e da sua lei. Ele faz troça das coisas sagradas, ele desanda a boca para profanar o sagrado, ele se levanta contra Deus sem qualquer temor e tremor. Nós temos alguém na Bíblia assim? Será que tem? Nem eu estou lembrando aqui Tem alguém assim? Vamos de novo? Aquele que colocou grau em maldade, atingiu o último estágio da decadência espiritual. Ele não apenas desconsidera Deus, mas ele se opõe, como também zomba de Deus e escarnece da sua lei. Ele faz troço das coisas sagradas. Esaú. Alguém falou Esaú? Satanás. Boa. É Satanás. Ele quis tomar o lugar de Deus, né? Ele quis, eu acho que nem tomar o lugar de Deus não, a Bíblia diz que ele queria ser como o Altíssimo. Irmãos, Esaú tem essa perspectiva. Por que Esaú faz? Esaú, ele profana. O que é profanar? É pegar o sagrado e tornar comum. Ele pega a bênção da primogenitura, troca troco de prato de lentilha, sopa lentilha. Ele nem levou em conta as coisas do Senhor. Lá na frente em Hebreus diz que depois ele buscou com lágrimas, mas não encontrou espaço no coração para arrependimento. Ele escarneceu das coisas do Senhor. Saul também. Boa, varão. Boa. Nós vamos almoçar na sua casa um dia desse, por essa aí. Boa, Hofni e Finéias. Muito boa. 1 Samuel capítulo 2. Os meninos roubavam no gasofilaço. Imagina, vocês trouxeram a oferta aqui, né? Vamos supor que Hofni e Finéias era o titular e o vice-presidente dessa igreja. Você estava morto. Aí eles iam aqui, pegavam a oferta, colocavam no bolso. Ele pegava as pessoas que serviam no templo e usava as salas para prostituição. Eles eram terríveis. Boa, muito boa. Eles escarneciam das coisas do Senhor e o Senhor os matou. Muito boa, Paulinho. Você foi no top agora também, viu? Então, irmãos, o justo, ele evita essa roda.
Então, ao evitar essas pessoas, no sentido de não ser conduzidos por elas, de não ouvi-las, de não formatar a sua vida a partir delas, a Bíblia diz que nós somos felizes, amém? Nós temos que ter essa postura. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, Spurgeon era batista, viu gente? O príncipe dos pregadores era batista, um orgulho para nós aí. A roda dos escarnecedores pode ser muito imponente, mas está muito perto das portas do inferno. Fujamos, pois, em breve essa roda estará vazia, e a destruição vai engolir o homem que se assenta nela. Aí a gente precisa lembrar daquela fala de Jesus em Apocalipse 22, que diz assim, 22, se eu não estou equivocado, é aquele que comete, aquele que ama a mentira. Não é só quem comete, é quem ama. Porque às vezes as pessoas se assentam numa roda dessa, não fala nada, mas está ali. Ô irmãos, tem hora que é difícil, né? As pessoas vêm, te abordam para falar alguma coisa, você tem que tomar muito cuidado, até se você balança a cabeça, porque você está concordando. A gente tem que tomar até cuidado se dá um sorriso, porque está concordando. Tem hora que nós conversamos com algumas pessoas com cara de paisagem, você fica quieto assim, ó. Porque se você dá um sorriso, dá a impressão que você está concordando. Então, às vezes, nós não praticamos, mas nós nos calamos, nós concordamos. Então, o justo é feliz quando ele não se assenta neste lugar. O justo é feliz quando ele evita o caminho do pecador. O justo é feliz quando ele evita o conselho dos ímpios. Pastor, tem alguma coisa assim que a gente pode fazer que facilita a nossa vida? O texto diz, lê o 2 para nós, né? Antes que eu falo para finalizar, lê o 2. Olha só, o justo é feliz pelaquilo que ele faz. O que o justo faz? Ele medita na lei do Senhor. Tem uma coisa que eu já falei para vocês aqui, a vida cristã tem um aspecto negativo e o outro positivo. Negativamente, devemos evitar o que Deus reprova. Positivamente, devemos fazer o que Deus ordena. Não é só deixar de fazer, é passar a fazer. Um exemplo, Efésios capítulo 4, se eu não estou equivocado, versos 27 ao 29 por ali, 29. Não roube, antes trabalhe, para que vocês possam ter, para suprir a necessidade de vocês e assistir quem tem necessidade. Então quem rouba não rouba mais, quem mente não mente mais. Então quem rouba não rouba mais, mas trabalha para suprir a si mesmo e suprir o outro. Quem falava mentira não fala mais, mas agora fale a verdade. Então a vida cristã ela tem esses dois aspectos. Negativamente eu não vou fazer o que Deus reprova, mas positivamente eu vou fazer o que Deus ordena. Nós não apenas nos apartamos do conselho do ímpio, do caminho dos pecadores, das rodas dos escarnecedores, mas nós o quê? Nos debruçamos, estudamos, lemos, examinamos o quê? A palavra de Deus. Ô irmãos, como é gostoso estudar a palavra de Deus. Eu fui convidado para pregar para um culto de família aí, eu estou estudando um texto para pregar, falta 2 tópicos, aí eu vim hoje no carro assim, ô Espírito Santo, me dá 2 pontos naquele texto lá. Irmão, Deus o Senhor é maravilhoso. Quando eu cheguei aqui na igreja, já cheguei com os 2 pontos. Estou precisando parar e escrever. Fiquei com texto na mente, Hoje eu estava num ambiente e a pessoa falou assim, nossa, você está muito sério hoje, você não está falando nada, aquela coisa toda. Eu falei, não, que eu estou com um texto aqui na mente, eu preciso atento aqui que Deus está falando comigo. O irmão, não é gostoso quando você estuda a Bíblia? A gente que prega, a gente se debruça direto. Se você for lá em casa na mesa, lá está uma bagunça a minha mesa. Abre um livro, abre o outro e lê aquela coisa toda. O nosso prazer é se dedicar, é ler, é meditar nas coisas do Senhor. Ô pastor, mas eu nunca estudei, eu nunca fiz teologia. Irmãos, a palavra de Deus é simples. A palavra de Deus é simples. Você pode ter certeza que você parar um minutinho, Deus vai falar com você. Amém? Ele tem interesse em falar com você, porque o autor da Bíblia habita em você. Quem é o autor da Bíblia? Espírito Santo. Tem 42 autores inspirados, mas o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Como é que você explica um negócio lá em Gênesis, onde uma árvore ela foi violada e ela é protegida, e lá em Apocalipse 22 tem acesso a essa árvore? Como é que você pega Moisés e João tão distante? O autor é o Espírito Santo. Então você pode ter certeza, se você parar, se você tirar um tempinho, se você se dedicar, e falar, Espírito Santo, fala comigo, o Espírito Santo vai falar, gente. Amém? Glória a Deus. Então o justo, ele é feliz pelo aquilo que ele faz, ele medita na lei do Senhor. O justo, queridos irmãos, eu vou abreviar aqui, o justo,
ele é feliz pelaquilo que ele é. Olha o 3. Alguém lê o 3 para nós, por favor? Glória a Deus. O pastor está dando tudo errado. Bom, tem que abrir parênteses aí para ver o que está acontecendo. Mas qual que é a ideia aqui? Olha, o justo é feliz pelaquilo que ele é. Ele é resultado daquilo que ele medita. Ele é resultado daquilo que ele se ocupa. Ô, irmãos, o que a Bíblia diz? Olha, de muitas coisas, né? Os olhos é a janela da alma. Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Jesus diz assim: quão densas trevas. Você é daquilo que você alimenta. Por isso que está escrito em Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede a saída da vida. Guarda o teu coração. Por isso que Jesus falou: onde estiver o tesouro do homem, estará o seu coração. Então o justo é feliz pelaquilo que ele é. O que ele é? O justo não é uma árvore nativa ou silvestre, mas uma árvore plantada, cultivada e cuidada pelo próprio Deus. O cristão, irmão, não pode ter uma ideia assim: olha, não, para mim tudo é errado, eu sou um zero esquerda, nada acontece na minha vida. O sentimento de complexo de inferioridade, uma autoestima achatada, alguém muito pessimista. Tem cristão que é assim, que acha que nada para ele dá certo, que Deus não assiste, que Deus não está atento a ele. Não, irmão, nós somos uma árvore plantada, cultivada e cuidada. Irmão, nós não somos plantados em terrenos baldios e secos, mas junto à corrente de águas. Seca não, gente, não seca. Esse rio é da graça de Deus. Amém? Apocalipse diz que debaixo do trono, se eu não estou equivocado, há um rio cristalino. Nós estamos plantados no Senhor. Nós somos cuidados, nós somos cultivados, nós somos regados. E sabe o que é o bacana? Nós não nutrimos a nós mesmos, nós estamos plantados em Cristo, enxertados nele. Dele procede todo o nosso poder, dele vem tudo que nós precisamos. Isso é maravilhoso. Isso deveria nos fazer levantar encorajados e ir para a vida e fazer as coisas do Senhor. Encorajados, nós estamos plantados em Cristo. No tempo certo, no tempo do Senhor, as coisas vão acontecer. Preocupa com o fruto não, preocupa com o resultado não, preocupa onde você está plantado. Se você está plantado no Senhor, no rio da graça, irmão, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. E sabe de uma coisa? Para fechar e orar. Alguém lê para nós de novo 3. Vou até fechar aqui minha Bíblia. Quem está no 3? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros o qual dá o fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, em tudo quanto fizer, prosperará. Qual que é a ideia aqui de tempo? Estações. A vida é feita de estações. Quais são? Primavera, verão, outono e inverno. Ouro Preto parece que pulou o inverno, já está né? Enfim, a vida é feita de estações. Agora, em todas as estações, o que nos faz sobreviver é onde nós estamos plantados. Nas correntes da graça, no rio da graça, no fluir de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Talvez você está passando uma estação tão fria quanto essa noite que nós estamos aqui. E tem sido bem doloroso. Mas nas 4 estações da vida cristã, o crente ele permanece, ele prevalece, porque o segredo está onde nós estamos enraizados em Cristo Jesus, tá certo? Por isso que o crente também é considerado como a palmeira. Já viu a palmeira? Vai lá e volta, ela não cede. O crente é considerado como a palmeira. Então, irmãos, não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Volte para a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. O Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai falar com você, tá certo? Eu sei que eu tenho que pregar cerca de 25 vezes em junho. Eu tenho que pregar. Eu preciso ler. E eu não tenho que ler porque eu vou pregar, não. Deus precisa pregar para mim, entre aspas. Eu preciso ouvir Deus, você precisa ouvir Deus. Tem coisas lá que Deus quer falar com você. Deus não quer usar nem eu, não. Deus quer falar direto com você. Ouça Deus pela palavra de Deus, amém? Então a felicidade ela está em Deus, a felicidade está na palavra. Nós precisamos aprender a voltar a nos alegrar no Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite.
queremos bendizer o teu nome, Senhor, porque a alegria, ela tem um nome para nós. A nossa alegria é Cristo Jesus. Senhor, nós te louvamos porque nós estamos num reino que é alegria. O fruto do Espírito é alegria. Pai querido e Pai amado, ensina-nos a nos alegrar no Senhor, na tua palavra. Senhor, o justo, ele é feliz pelo aquilo que ele não faz. Pai, que nós não venhamos a andar segundo o conselho dos ímpios, daquele que não considera o Senhor, que nós não venhamos, ó Deus, nos deter no caminho dos pecadores, aquele que tem até consciência do Senhor, mas não te leva em conta, que nós não venhamos nos assentar na roda dos escarnecedores, alguém que blasfema contra o Senhor, alguém que é profano, mas que nós tenhamos o nosso prazer na tua lei, na tua palavra. Restaura em nós a alegria e o prazer de ler a Bíblia. Pai, fala conosco pela tua palavra. O Senhor é a tua palavra, o Senhor, Espírito Santo, é o autor da Bíblia. O Senhor habita em nós, leva-nos a experiências profundas, transformadoras, pela palavra do Senhor, que nos lava, que nos alimenta, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que nós venhamos ter uma alegria, meu Pai, celestial, que na nossa alegria ela vai estar fundamentada nos princípios do Senhor. Pai, obrigado, nós estamos plantados junto a ribeiros de águas, nós somos cuidados, nós somos cultivados, não importa a estação que estamos enfrentando, nós prevaleceremos, Deus, porque nós estamos enxertados, plantados em Cristo Jesus. Obrigado porque não somos nós que nutrimos a nós mesmos, mas é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá graça. Que o Senhor possa fortalecer o teu filho e a tua filha, que o Senhor possa sustentar, meu Pai, cada um aqui nessa noite, e que nós possamos, ó Deus, ser cristãos alegres, porque o nosso nome está no livro da vida, porque nós temos o Espírito Santo, porque um dia nós estaremos na eternidade, porque nós temos o Senhor, que nada nessa terra, que nenhuma frustração, decepção, que nenhuma porta fechada, que nada venha roubar de nós a alegria do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, você diz amém. Irmãos, eu estou me sentindo sem roupa aqui hoje, eu perdi minha aliança. Se você souber de alguém que faz uma aliança barato aí, você me dá um toque, viu? Eu estou aqui toda hora com a mão assim, estou até sem jeito de pregar aqui. Eu gosto de aliança. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz da glória dele sobre você. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Você diz amém.